No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando hoje o episódio número 100 do Resumo Cast. São 100 semanas consecutivas, resumindo e comentando os principais livros de negócios para você. Nessas 100 semanas, o Resumo Cast se tornou um dos podcasts mais acessados do Brasil, sempre desde o início liderando o ranking de podcasts mais ouvidos do iTunes. E nesse episódio especial número 100, nós vamos falar sobre uma grande história e inspiradora história de empreendedorismo brasileiro. Vamos falar sobre a história da Netshoes, com o livro Sem Limites. Da pequena loja de sapatos ao maior e-commerce esportivo da América Latina. Vamos conhecer os segredos dos fundadores, dois primos que se juntaram em menos de 15 anos e passaram de donos de uma lojinha pequena de sapatos em São Paulo a presidente e acionistas da maior loja online do mundo do segmento, que inclusive fez a abertura de capital recentemente na Bolsa de Valores americana. Uma história de muita luta, uma história de muita determinação, muita resiliência, muita dificuldade, assim como todas as outras histórias que nós já vimos de negócios e empreendedorismo aqui no Resumo Cast. Uma história também de uma empresa que abriu e literalmente iniciou um novo mercado no Brasil, o mercado de e-commerce, e com isso passou por muitas dificuldades até, em menos de 15 anos, se tornar um dos maiores cases de negócios da atualidade. Então seja bem-vindo que estamos começando agora o episódio número 100 com o livro Sem Limites. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja bem-vindo ao episódio 100 do Resumo Cast. E nesse episódio nós não sabíamos qual tema seria abordado, pois é um episódio histórico. Será que iríamos falar sobre startups, produtividades, liderança, vendas, importância do fracasso, hábitos, educação financeira, enfim, tantos temas para serem abordados? Então nós resolvemos falar sobre mais uma história de sucesso que inclui muitos desses temas importantes para o mundo do empreendedorismo e que já foram debatidos aqui em diversos episódios do Resumo Cast. E essa é a história da Netshoes. A Netshoes é uma empresa que hoje está avaliada em alguns milhões e começou a sua história por volta do ano 2000. Hoje ela é um dos maiores e-commerces do Brasil e do mundo, com faturamentos na casa de bilhões. Tudo começou com a ideia de um negócio tradicional de vendas de calçados. Os fundadores, Márcio e Hagop, abriram a primeira filial da Netshoes na rua da Universidade Mackenzie, em São Paulo, no ano 2000. Logo então surgiu a primeira oportunidade para expandir, que foi abrir uma segunda loja dentro de um shopping center. Os próprios fundadores falam que foi um grande erro, pois eles não conheciam o consumidor de shopping center e não conseguiam gerenciar a criação de novos processos e gestão para um negócio que estava aumentando. Surge então a primeira lição do livro e da história da Netshoes, que foi dar um passo atrás e fechar a loja recém-aberta. Algumas vezes é preciso mais sangue frio e coragem para voltar atrás do que para continuar. De fato, a tendência da maioria das pessoas é prosseguir com algo que não está funcionando até que o cenário fique irreversível. Será que você não está nesse cenário hoje? Se você está, peça ajuda, escute os seus clientes, escute os parceiros, escute os seus colaboradores. Às vezes, um consultor pode trazer outro ponto de vista. Outra lição que surge logo nos primeiros anos da Netshoes foi quando os seus fundadores, que já estavam no mercado há 7 anos,
se deram conta que iriam demorar muito para crescer, pois as opções para expandir se limitavam a abrir lojas atrás de loja, aumentando os custos físicos e a complexidade e os riscos do próprio negócio. No entanto, lá por meados de 2007, havia uma nova opção que estava surgindo. Não era muito bem vista pelos clientes e também por grandes gurus e as pessoas que entendiam de negócios naquela época, que era o comércio eletrônico, o e-commerce. E foi justamente nessa opção que a Netshoes resolveu apostar. Hoje parece um absurdo que grandes empresas como Nike, Reebok, Adidas não enxergavam uma oportunidade na venda de produtos online. Mas como em qualquer cenário de inovação, a disrupção ela vem de baixo, ela vem das garagens, vem das pequenas empresas e de empreendedores audaciosos que se encontram de mãos atadas diante da maneira tradicional de fazer as coisas e precisam partir para a inovação. Em 2007, quando a Netshoes resolveu partir para o mundo online, o consumidor não tinha coragem de colocar o seu cartão na internet. Todo mundo tinha medo de fraude. Quem iria comprar um sapato antes de prová-lo? E se não servisse? E se tivesse que trocar? E se fosse uma falsificação? Todas essas dúvidas foram vistas pela equipe da Netshoes como oportunidades, pois eles poderiam inovar se derrubassem cada uma dessas objeções. A Netshoes achou um caminho alternativo e não precisou se preocupar com concorrência, por exemplo, porque os dinossauros gigantes detentores do mercado estavam muito preocupados em fazer mais do mesmo. Historicamente, as grandes corporações são lentas e extremamente reativas a mudanças e oportunidades. Mas os fundadores da Netshoes também precisaram tomar outra decisão muito difícil, que foi fechar as 7 lojas físicas que tinham e partir para uma empresa 100% online de e-commerce. Hoje sabemos que foi a aposta correta e que a história poderia ser completamente diferente se a empresa estivesse ainda dividindo o foco entre físico e online. Hoje, se você está pensando em abrir um e-commerce, sabe que terá que competir com milhares de outros negócios. Em 2007, a Netshoes abriu o seu e-commerce e foi pioneira no seu nicho. Não tinha nenhum competidor praticamente. Eles tinham um escritório de 100 metros quadrados e de lá conseguiam vender para o Brasil todo e sem nenhuma concorrência no mercado de calçados. Mas não fique se lamentando porque perdeu essa oportunidade. Eles não ficaram se lamentando em 2007 porque não haviam fundado a Nike ou a Reebok, por exemplo. Pense nos seus problemas e oportunidades de hoje. Não importa o ano que você esteja escutando esse áudio. Você pode estar escutando em 2017 ou em 2087. Sempre haverão novas oportunidades e também sempre haverão aqueles que se fazem de vítimas e só reclamam e aqueles que ousam. Escolha quem você quer ser. Gustavo, como de costume aqui nas nossas histórias de empreendedores e empresas de sucesso, eu quero destacar alguns elementos, alguns pontos cruciais desde o início da construção da empresa até o seu sucesso. Começando com a parceria entre os dois sócios. Os dois sócios e primos que fundaram a Netshoes, eles eram extremamente complementares, eles tinham perfis complementares. Enquanto um tinha um perfil comercial bastante agressivo, era um cara visionário, era um cara que pensava grande, era um cara bastante arrojado, o outro era um cara muito mais analítico, muito mais financeiro, muito mais conservador, muito mais analítico. E isso sempre foi muito bom, inclusive retratado na história da empresa, essa complementação dos dois sempre foi muito importante em todas as tomadas de decisões. Os dois se respeitavam, os dois se entendiam com as suas diferenças.
E se não tivesse essas diferenças, talvez, muito provavelmente, não teriam acontecido esse sucesso que foi a empresa. E tudo iniciou então com um capital inicial de apenas 50 mil reais em um terreno que estava sendo usado como estacionamento pelos pais de um dos sócios. E eles resolveram então abrir uma pequena loja de sapatos naquele espaço, sem nenhum plano de negócio, assim como nós já vimos em várias outras histórias de sucesso. Não teve plano de negócio, não teve nenhum estudo analítico profundo. Eles sim viram o mercado, viram o que podia ser melhorado na prática e focaram especificamente em um público, o público estudante de faculdade, que não estava sendo atendido na época pelas outras lojas do mercado. E como a loja estava localizada estrategicamente perto de uma faculdade, eles conseguiram se posicionar em um nicho de mercado, em um público específico que não estava sendo bem atendido. Outro ponto interessante é que o Márcio, ele pediu demissão do seu emprego para se dedicar integralmente à empresa. Ou seja, ele acreditava no projeto, ele acreditava no sonho e ele estava disposto, naquela idade que ele tinha, ainda jovem, de se dedicar exclusivamente ao negócio, mesmo que ele não desse certo. Essa é uma característica muito importante. Dificilmente algum empreendedor consegue construir um grande negócio em tempo parcial. Talvez você vai começar o seu negócio em tempo paralelo, em tempo parcial, mas muito em breve que você conseguiu validar aquele negócio, você vai ter que se dedicar de tempo integral e full time àquele projeto, àquele sonho, para que ele se torne uma realidade. E depois deste início do sonho, logo em seguida, houve um primeiro grande fracasso, um primeiro grande tombo, que foi muito importante, inclusive, para o sucesso da empresa. Quando eles resolveram abrir a loja no shopping, isso inclusive influenciado por outras pessoas que diziam que era uma boa eles abrirem uma loja no shopping, e eles acabaram sendo induzidos a abrir uma loja no shopping, assumiram um alto custo fixo, estiveram numa operação que eles desconheciam e, como consequência disso, tiveram um grande fracasso e prejuízo financeiro. Mas o mais importante dessa história é que eles souberam a hora de parar e de recomeçar. Eles não se vitimizaram em função de um fracasso de uma abertura do loja do shopping, que poderia ser, logicamente, para muitas pessoas um motivo de desistência de qualquer negócio. Eles souberam a hora de parar, eles conseguiram colocar um ponto final para tentar recuperar o prejuízo de outra forma. E lógico que isso abalou muito emocionalmente, psicologicamente, os fundadores naquele momento. Tiveram, logicamente, diversos momentos que pensaram em desistir do negócio, mas esse foi um grande aprendizado, foi uma grande lição que eles conseguiram passar por essa grande dificuldade e certamente isso foi muito importante para o sucesso do negócio. E um outro ponto muito interessante dessa história foi logo depois que eles fecharam a loja no shopping, que eles voltaram para a loja inicial que eles tinham aberto, inclusive aumentaram a loja, porque eles estavam com estoque maior que precisavam vender, então foram ainda mais agressivos comercialmente e começaram então de forma inovadora e pioneira na época a vender pela internet. E aqui tem um outro ponto interessante: quando eles começaram a vender pela internet, mesmo quando isso era extremamente desconfiado por muitas outras pessoas e players do mercado, afinal, aquilo era novo. Ainda mais vender calçados, tênis na internet, isso era desconhecido na época. Mas, em vez de eles gastarem agora um alto valor ou investirem fortemente nesse novo canal de vendas que eles ainda desconheciam, eles se aproveitaram na época de uma plataforma já existente, que era o Mercado Livre, onde em 2002 eles começaram a vender pelo Mercado Livre. Ou seja, sem ter nenhum investimento financeiro alto, sem ter grandes custos financeiros. Eles começaram vendendo no Mercado Livre, foram vendendo de pouco em pouco, até se tornarem um dos principais vendedores do Mercado Livre. E aí sim, eles criaram o próprio e-commerce deles, eles fecharam a loja física em 2007 e focaram totalmente no e-commerce. Mas perceba que essa história, ela não aconteceu de uma semana para outra, de um mês para outro. Nós estamos falando aí de um período talvez de 4, 5 anos, entre abertura de loja no shopping, entre fracasso, entre volta à loja física, entre começar a vender no Mercado Livre, até começar a criar um e-commerce e se posicionar ao que a empresa é hoje. A empresa não começou da forma que você conhece. A Netshoes não começou com e-commerce, ela começou de outras formas. Mas se ela não tivesse começado daquela forma, com certeza ela não teria chegado ao e-commerce. Mais um ponto, mais um motivo, onde nós já falamos em vários outros episódios, que você não consegue prever o futuro, planejar o futuro em um novo negócio, uma startup,
principalmente baseada em tecnologia, ela começa de uma forma e ela termina em outra forma, porque você testou, validou, errou e colocou todo esse aprendizado na prática. Esse episódio é sobre e-commerce, logística, e não poderíamos deixar de descrever alguns aspectos da Netshoes que representa grande parte do e-commerce brasileiro. Segundo os fundadores, grande parte do sucesso da Netshoes pode ser explicado através dos problemas que ela resolve. A Netshoes veio para democratizar o acesso de produtos pelo mesmo preço para pessoas que moram no Brasil inteiro. Uma pessoa que mora no interior do Amazonas, por exemplo, pode comprar o mesmo sapato ou acessório e pagar o mesmo preço que alguém que mora em São Paulo. Isso é possível através do e-commerce. As empresas que operam através de vendas online, elas também têm a possibilidade de gerenciar um grande portfólio de produtos com custos fixos menores. Não é preciso ter diversas lojas diferentes em diversos pontos da cidade. Os produtos eles podem estar todos agrupados num centro de distribuição. Quem vende online também consegue entender o comportamento e necessidade dos clientes com mais rapidez. É possível monitorar hábitos de compra e identificar melhores formas de servir o cliente. A Netshoes foi pioneira na implementação de diversas soluções tecnológicas, como a capacidade de gerar sugestões. Se você entra no site da Netshoes e é um torcedor de time de futebol, o sistema reconhece sua preferência e não irá lhe mostrar promoções relativas a bolsas e acessórios femininos, por exemplo. Gustavo, e é interessante ressaltar também que, além de todas as vantagens que hoje são facilmente entendidas de se vender pelo e-commerce, naquela época, como isso era desconhecido, eles praticamente tiveram que criar o mercado do zero. Eles tiveram que criar um modelo de operação, eles tiveram que criar um modelo de logística que não era comum ainda naquela época para o mercado de e-commerce. Eles tiveram que criar um centro de distribuição, eles tiveram que buscar plataformas, eles tiveram que testar estratégias de marketing, porque tudo isso tinha muito pouco histórico naquela época no Brasil e para o perfil de produto deles. Ou seja, por isso que hoje eles são uma referência em vários sentidos na experiência de compra e entrega do seu cliente, porque eles foram pioneiros, porque eles testaram, porque eles investiram de fato em inovações dentro de cada uma das etapas da operação do seu e-commerce. E outro ponto interessante, os primeiros funcionários da Netshoes, eles estão até hoje dentro da empresa. Inclusive os diretores de operação, de logística, eles iniciaram praticamente como estagiários, como vendedores dentro daquela lojinha física que eles tinham lá perto da faculdade, começaram vendendo, começaram cuidando do repertório, aí, do repositório de produtos dentro da loja física, e depois eles foram aprendendo na prática, foram estudando, aprendendo, errando sobre coisas que eles não tinham experiência nenhuma. Eles não vinham do mercado de logística, eles não vinham do mercado de operação. Apesar dos dois sócios fundadores virem do mercado de varejo, de sapatos e tênis tradicional, eles não tinham conhecimento nenhum de e-commerce porque era novo isso tudo. Então tudo isso foi criado do zero, tudo isso foi testado e logicamente que eles tiveram muitos problemas. Eles tiveram vários problemas ao terceirizar a operação, ao tentar buscar um centro de distribuição, problemas com logística, tiveram vários problemas por ser pioneiro. Você sempre paga o preço de ser primeiro em um mercado para você, de fato, criar o mercado, para você educar o mercado e para você conhecer o mercado. Mas hoje eles são referência em vários desses pontos porque eles pagaram o preço para conhecerem e para inovarem dentro desses aspectos. Um dos momentos mais críticos para uma empresa, seja uma startup ou uma organização maior, é o momento de escolher um investidor. Segundo Márcio, não é porque você teve uma ideia e construiu um negócio e esse negócio está indo bem no presente que esse negócio necessariamente é sustentável ao longo prazo e tem o seu futuro garantido. É preciso sempre pensar em como subir de patamar. E isso aconteceu com a Netshoes no momento em que foi decidido pela busca de um investidor.
Em 2009, o fundo Tiger comprou uma participação da empresa e não trouxe apenas dinheiro, trouxe conexões e abriu portas para os empreendedores. É o famoso Smart Money, que tem o verdadeiro poder de elevar um negócio para o próximo nível. O Smart Money traz expertise, know-how, conhecimento e habilidades que talvez os empreendedores não tenham. Os investidores devem compartilhar os mesmos valores da organização e dessa forma eles estarão motivados a colaborar com o negócio que também é deles. Sabe aquele investidor que aporta um certo capital em um negócio e só liga no final do mês para receber o seu cheque? Ele não está contribuindo para o crescimento do seu próprio patrimônio e está deixando a equipe responsável pela gestão do negócio desamparada. Por isso, escolha com cuidado quem será o dono da sua empresa junto com você, pois essa relação pode durar muitos anos. Já existiram casos de startups que negaram investimentos por não confiarem em seus possíveis investidores. O Airbnb talvez seja o caso mais famoso. Agora imagina um investidor que liga para os empreendedores todos os dias e quer microgerenciar o negócio. Esse comportamento é tão prejudicial quanto o exemplo anterior. Ele tira a autonomia e o poder de decisão de quem mais precisa, que são os integrantes da equipe. Dessa forma, o empreendimento está sem comando claro, sem liderança ou visão e ficará entregue à sorte. Em 2008, eles receberam a primeira oferta de compra no valor de 42 milhões de reais, que eles acabaram na época negando. Eles não sabiam ao certo qual era o valuation da empresa, quanto que valia a empresa naquele momento, mas eles certamente tinham a convicção de que valia muito mais do que aquele valor ou que eles poderiam ainda contribuir e construir alguma coisa muito maior do que aquilo e que não era ainda o momento de saída. Esse é um ponto bastante interessante que vale uma reflexão, porque dois jovens empreendedores que construíram seu negócio em menos de 10 anos receberam uma oferta de 42 milhões de reais, certamente é muito dinheiro para quem acabou de começar literalmente o seu negócio. E eles acreditavam tanto no seu sonho, no seu negócio, que eles podiam criar algo muito maior que recusaram a oferta. Segundo eles, se eles tivessem oferecido 100 milhões de reais, eles teriam na época vendido. Eles acreditavam que o negócio naquela época valia 100 milhões, a oferta foi de 42 e acabou então não sendo concretizada a negociação. Um ano depois, em 2009, que eles receberam então um aporte de um fundo de investimento norte-americano. Na verdade, eles foram assediados aí por dois fundos de investimento norte-americano que vieram algumas vezes para o Brasil durante alguns meses de negociação e acabaram então escolhendo um deles que comprou 30% da empresa por um valor não revelado e divulgado, mas eles adquiriram 30% da empresa naquela época. E com esse investimento, eles focaram ainda mais na expansão do negócio, ainda mais em marketing, ainda mais no crescimento da empresa. Eles iniciaram a operação na Argentina e no México de forma simultânea e até aquele momento a empresa ainda não dava lucro. Essa é uma característica comum de muitas empresas de tecnologia, de muitos e-commerce, principalmente no Brasil, de muitas startups, que elas não estão, num primeiro momento, preocupadas em dar lucro, e sim em ganhar mercado, em crescer, em vender cada vez mais e aumentar o seu faturamento, o que não significa ainda dar lucro. Ou seja, a empresa dava prejuízo todos os anos, mas continuava crescendo de uma forma muito forte. Até que eles fizeram, mais recentemente, a abertura de capital na Bolsa de Valores norte-americana. Um dos momentos aí mais consagrados na história de um empreendedor. Eles fizeram a abertura do capital para captar ainda mais investimento e para crescer ainda mais o negócio e talvez agora sim conseguir fazer com que a operação se pague, com que a operação tenha lucro. Eles atingiram um faturamento de mais de 1,7 bilhões de reais naquele momento. Ou seja, aquela pequena lojinha de sapatos que começou na frente da faculdade se tornou um dos maiores e-commerces do mundo, com capital aberto na Bolsa de Valores americana e faturando mais de 1,7 bilhão de reais. Imagine então se eles tivessem abandonado o negócio quando eles fecharam aquela lojinha do shopping não deu certo,
ou se eles não tivessem entrado no e-commerce, ou se eles tivessem vendido talvez naquela primeira oferta de investimento. Certamente muito do que existe da história da Netshoes não estaria sendo contada nesse momento. E hoje, diante dessa marca histórica do Resumo Cast de 100 episódios consecutivos, após 100 semanas falando e debatendo intensamente sobre empreendedorismo, tivemos a oportunidade de conhecer mais a fundo alguns cases famosos, como o do Jeff Bezos, no livro A Loja de Tudo, Elon Musk, as histórias dos maiores, talvez, empreendedores brasileiros, Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Beto Sicupira, no livro Sonho Grande, a história de Ed Catmull e a criação da Pixel, no livro Criatividade S.A., a história do grande brasileiro Geraldo Rufino, na sua biografia O Catador de Sonhos, a história de outro grande brasileiro, Mike Krieger, que fundou nada mais nada menos do que o Instagram. Não poderíamos também deixar de falar de Steve Jobs, Abílio Diniz, a história de Blake McCoskey e a fundação da Tom's Shoes, uma outra história belíssima de dois grandes brasileiros, Yara Xavier e Eduardo Xavier, que são os caçadores de bons exemplos, a história de Phil Knight, o fundador da Nike, o case da Disney, o case da Sambatec e o seu fundador Gustavo Caetano, a história de Richard Branson no seu livro Ouse Fazer o Bem, Se Divertir e Ganhar Dinheiro, a história de Thales Gomes, fundador do Easy Taxi, a história da criação da marca Reserva, escrita pelo seu fundador Rony Meisler, e recentemente também as histórias das grandes upstarts Uber e Airbnb e os seus fundadores. E depois de conhecer todos esses cases, percebemos que a história de um grande empreendimento é contada através de altos e baixos. E a grande maioria dos empreendedores vai aprendendo e modificando as suas ideias e paradigmas ao longo da caminhada. Então, quando falamos de produtividade, não necessariamente o Jeff Bezos, ou o Travis Kalanick, ou o Thales Gomes, ou o Rony Meisler já nasceram com essa habilidade e sempre aplicaram ela com toda a propriedade de conhecimento. Talvez alguns deles eram deficientes em algumas áreas, mas extremamente fortes em outras, e o resultado da combinação foi um grande empreendimento. O que é incontestável são alguns hábitos e habilidades que recorrentemente são observados por nós aqui no Resumo Cast e também por qualquer pessoa que estuda essas biografias. Em uma era onde falamos muito sobre hackings e maneiras de descobrir como as coisas funcionam para fazer ainda melhor, por que não utilizar esses cases de grande sucesso para identificar áreas que talvez você possa melhorar? Alguma habilidade que possa aprender, algum hábito ruim que possa eliminar, que esteja impedindo de conseguir o que você quer. Mas atenção, cuidado com aquelas pessoas com seu tradicional comportamento de vítima que tentam argumentar que o que aconteceu com Geraldo Rufino, por exemplo, foi apenas um golpe de sorte e provavelmente não aconteceria com mais ninguém, na vida de mais nenhuma pessoa. Essas pessoas irão lhe dizer para arranjar um emprego, fazer um MBA ou comprar um curso ou uma fórmula de uma entidade renomada. Elas acham que um ser humano não consegue se desenvolver sem a ajuda de um tradicional guardião do conhecimento, um gatekeeper. No entanto, tanto Rufino como Jeff Bezos fizeram sim coisas semelhantes. E essas coisas foram praticadas com consistência e uma disciplina acima da média durante muito tempo. E você pode sim aprender com eles e aplicar na sua própria história. É isso que entregamos aqui semanalmente no Resumo Cast, de forma gratuita e até hoje, consistentemente durante
100 semanas. Então eu gostaria de fazer um desafio para as pessoas que estão escutando esse episódio hoje, no ano de 2017. Entre no grupo nosso do Facebook e coloque lá algumas possibilidades de inovação e disrupção no seu mercado ou na sua indústria ou em algum setor que você conhece. Assim como o e-commerce não era óbvio há 10 anos atrás, mas algumas pessoas conseguiram enxergar essa oportunidade, eu quero que você coloque lá no grupo do Facebook quais são as oportunidades que você enxerga hoje. E esperamos poder ainda contar muitas histórias de sucesso, muitas histórias de empreendedores aqui no ResumoCast. Afinal, acreditamos que exemplos como esses inspiram outras pessoas a fazerem ou tentarem seguir caminhos similares, ou tentarem seguir pelo menos o seu próprio sonho, a sua própria missão. Espero talvez poder um dia contar a sua história que você está nos ouvindo hoje aqui no ResumoCast com mais um case de negócio. O Brasil precisa cada vez mais de empreendedores, precisa cada vez mais de grandes referenciais, de grandes exemplos. Os nossos grandes exemplos precisam ser essas pessoas que nós já falamos aqui no ResumoCast. São essas pessoas que de fato criam oportunidades, geram emprego, geram receita e que de fato mudam um país. Por isso, vamos continuar compartilhando muitas histórias de outros empreendedores de sucesso aqui no ResumoCast. E nesse episódio número 100, também não podemos deixar de agradecer a todas as pessoas que contribuíram já de alguma forma para o projeto do ResumoCast acontecer. Para você que nos ouve desde o primeiro episódio, para a nossa equipe de voluntários que voluntariamente nos ajuda a criar e construir o ResumoCast, Letícia Versosa, André Macan, Ina Lopes, Tailan Moura e todos os outros que já contribuíram de alguma forma com o ResumoCast, fica o nosso muito obrigado. Esperamos continuar toda semana junto com você, compartilhando novos livros, novas histórias de empreendedores de sucesso. Até lá, um abraço! E eu gostaria então de deixar aqui novamente o meu muito obrigado a toda a equipe do ResumoCast, ao André, a Letícia, a Ina e o Tailan, que ajudaram o ResumoCast a chegar onde ele está hoje. Obrigado também a todos que entram em contato com o ResumoCast semanalmente através de e-mail, formulário do site, através do Facebook. São empreendedores que se identificam com o propósito do ResumoCast, que é empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. E se você também se identifica com esse propósito, compartilhe o nosso conteúdo e continue nos acompanhando e nos apoiando para seguirmos firme em nossa jornada. Rompemos a marca dos 3 dígitos. Conseguimos o 100º episódio consecutivo. Obrigado então a você que nos escuta e que nos acompanha e que permite que nós tenhamos um pedaço da sua vida e do seu tempo. Foi você que tornou essa jornada possível. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.